a compartilhar já. Isso. Pode começar. Você pode começar a compartilhar. Todos os estudantes já entenderam, né? Que as câmeras são desligadas, que a conversa no chat é para dar uma maneirada, só se for para as informações, as respostas. E, por último, estou colocando de novo a chamada. Obrigada. Deu? Deu. Pode começar. Aos que estão entrando, então, câmera e microfone desligado. Interessante, porque a gente conhece a Lua como o satélite natural da Terra, e nós estamos tratando esse assunto de uma maneira diferente. Estamos falando do sistema Terra-Lua. Né? Então, não é Lua satélite natural da Terra? Sim, Lua satélite natural da Terra. Mas a Terra e a Lua formam um sistema, e nós vamos entender isso hoje. Ele é complicado, ele é complexo, não pretendo que vocês reconheçam e conheçam todos os movimentos, mas entenderem por que as coisas acontecem entre a Terra e a Lua dessa forma. Porque existem as marés, porque existem os eclipses, né? O que são lua nova, cheia, etc, etc. Então, é um sistema, e por isso tantas variações. Marte tem satélites, com certeza. Phobos e Deimos, nós vimos nos planetas terrestres, né? Os grandes planetas jovianos, nós vamos ver na próxima conversa nossa, na semana que vem, tem satélites enormes, muitos mundos de satélites, todos com centenas de satélites. Né? Grandes, enormes, muito maiores que a nossa Lua. Mas o sistema Terra-Lua ele é especial, ele é tão especial quanto o Plutão-Caronte, que também é um sistema. Então, nós vamos explicar do que se trata. Aqui uma bela visão tirada da Estação Espacial da Terra com a Lua ao fundo. Essa foto é uma montagem, que a Lua ao fundo não apareceria tão grande assim, estaria muito mais distante, né? Mas a montagem mostra a Terra e vejam a camada de atmosfera, o quão fininha que ela é, né? Ela é muito pouco espessa, nós vivemos numa condição limite, por isso a gente tem que cuidar bastante do nosso ar, porque não tem de onde tirar se ele acabar. Essa sim é uma foto real tirada da Lua pela Apollo 11, no momento em que ela aguardava a Aranha, o veículo, a Águia, na verdade, a primeira que chamava Águia, que pousou na Lua e depois voltou para acoplar com a nave e voltar para a Terra. E nesse instante foi tirada essa foto, então a Terra aparece ao fundo da Lua. Aqui sim, vejam que pelas distâncias, né, a Lua, a Terra está bastante longe da Lua, 380 mil quilômetros, bastante coisa, e não é nada também. É muito próximo. Tá? Na formação do sistema solar, isso nós já vimos nas aulas de conceitos básicos, né? As grandes nuvens de gás e poeira que permeiam a Via Láctea, quer dizer, que ficam dentro da galáxia, e todas as galáxias têm esses restos de antigos sistemas cuja estrela se apagou, morreu, virou supernova, ou anã branca, ou estrela de nêutrons. A matéria que continha essa estrela, planetas, tudo que ela continha, fica girando dentro da galáxia, vai se compactando, porque tudo que gira vai se juntando, né? A força centrípeta e a centrífuga estão agindo, e a gravidade agindo. No fim, nasce uma estrelinha no centro e o resto do material fica em volta e vai coalizando, até que nós temos um sistema como o nosso sistema solar. A estrela Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Isso aqui é o cometa Halley, passando ali. E o Plutão já está mais distante do que isso aqui, nem aparece nesse desenho. Tá? Então, nós vimos semana passada, ou retrasada, os planetas telúricos, que são esses 4 terrestres aqui, que são parecidos conosco, né? Com a Terra, tem crosta sólida, né? Tem densidade alta e baixa atmosfera. Contrário aos jovianos, ou jupiterianos, ou gigantes gasosos, que veremos semana que vem, que contém muita atmosfera e quase nenhuma crosta, né?
São basicamente bolas de gás. Né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Bom, na formação do Sistema Solar, no começo, naquela coalizão, quando aquela matéria estava toda se agregando, o Sol já praticamente nascido, mas o resto do material ainda colidindo, batendo. Aqui a Terra sendo formada pela colisão desses milhares de corpos pequenos, né? Até que aproximadamente 4 bilhões de anos, um corpo maior que sobrou, né, dessa amálgama, né? Sobraram só os corpos maiores. E esse maior aqui, que tem um nome de ficção, daqui a pouco nós vamos ver, porque não, ele existiu antes da Terra, né? E aí bateu na Terra, e ao bater na Terra expulsou o produto dessa colisão para o espaço próximo da Terra. Chama-se Theia, esse corpo que bateu na Terra, é o Teteia, né? O Theia bateu na Terra, com impacto houve um disco de debris, né? de pedaços que foram expulsos. Primeiro formaram um anel, e depois esse anel foi se juntando e virou a Lua. Então, por isso a gente chama sistema Terra-Lua, porque os dois têm uma origem comum. Né? Ao passo que os satélites dos grandes planetas, por exemplo, foram todos capturados. Assim como os de Marte foram produtos de captura, foram asteroides capturados, os de Marte, como nós vimos isso na aula de planetas terrestres. E no caso da Lua, não, ela foi formada no impacto com a própria Terra. Então, uma formação diferente, né? Totalmente diferente. Todos os outros satélites que nós conhecemos, eles foram capturados pela gigantesca gravidade dos seus oponentes, né? O Marte tem uma gigantesca gravidade perante Phobos e Deimos, que são 2 pedrinhas de 15 quilômetros, né? Os de Júpiter, nós vamos ver em umas aulas daqui para frente, os satélites de Júpiter são enormes, mas o Júpiter é enorme, por exemplo. O satélite de Júpiter é o maior do Sistema Solar, é quase 2 vezes a nossa Lua. Em compensação, Júpiter, enquanto a Terra tem 12 mil quilômetros, Júpiter tem 140 mil, quer dizer, 12 vezes mais de diâmetro. É uma coisa absurda, né? O planeta Júpiter. A gente mostrou a comparação dos terrestres com os jovianos, depois de ambos com o Sol, lembra? Sim, professor. Oi? Uma dúvida aqui dessa sua imagem, né? Muito bonita, muito pedagógica, inclusive. Theia era o asteroide. Ele não era um asteroide, né, o Roberto? Ele era um corpo quase como a Terra. Ele tinha praticamente o tamanho de Marte, só para você ter uma ideia. Ele era um corpo bastante grande, ele é aproximadamente o tamanho de Marte, pouca coisa menor que Marte. Marte é um pouco maior que a metade da Terra. Ele era um pouco menor que a metade da Terra. Então, ele não era um asteroide. Os asteroides eram mais esses que no começo, tipo asteroides e cometas, que no começo se juntaram para formar a Terra. Mas esse outro estava sendo formado também da colisão desses pequenos corpos, que a partir de 300 quilômetros que se juntam, e ninguém sabe por quê, eles tendem a ter a forma esférica. A partir de 300 quilômetros, a gravidade faz com que tudo tenha a forma de uma bola. Sim, mas olha só, professor, o que eu queria entender, que era uma pergunta que veio para mim por WhatsApp já na semana passada, que a gente falou na semana passada que seria o sistema Terra-Lua, né? E muitos dos alunos, eles nos acompanham há alguns anos. Então, naquela imagem que o senhor mostrou, a última que o senhor mostrou, tem uma evolução desse sistema. Esse tempo, qual foi o tempo do choque ao tornar a Lua um objeto que nos circunda? Essa é a pergunta. Isso tem apenas 4 bilhões de anos, mais ou menos, que esse processo continua acontecendo, por incrível que pareça. A Lua se afasta à razão de uns 4 centímetros por ano da Terra. Resultado desse choque. Não tem mais... Então, não houve um término nisso. O materialzinho já está todo juntado na Lua. Isso deve ter durado de 1 bilhão a 2 bilhões de anos até que isso acontecesse. Não se tem isso. Não está gravado na Lua lá, numa placa. Certo. Os cálculos dão 1 bilhão de anos para ela ter a forma mais ou menos parecida com a de hoje, mas continua até hoje, porque debris pequenos continuaram sendo agarrados por ela ou pela Terra.
E como ela se afasta, significa que esse choque, o resultado desse choque que expulsou essa gente toda para fora, você pode ver, o choque ele não é só para dentro, ele é para fora também. Né? Sim, claro. E isso levou esse tempo todo até virar o sistema que nós conhecemos hoje. Não há uma precisão de idade, tá? Mas eu acho que, acredita-se que em 1 bilhão de anos já a Lua... Só que ela se formou bem perto da Terra. Ela, bem perto. Hoje ela se afastou. Porque É porque assim... A Lua no céu, né, na época que ela se tornou, a partir de 300 quilômetros, que ela se tornou redonda e grande, né, quando ela atingiu o seu diâmetro atual, ela era 2 vezes mais próxima da Terra. Então, a Lua cheia seria 2 vezes maior aqui. A Lua nascendo no horizonte leste, em cima do mar, seria uma coisa fantástica, seria um troço enorme. Compensação, as marés eram muito maiores, né? Sim. Muito mais violentas. Os continentes ainda não estavam, quer dizer, não tinha nem dinossauro ainda nessa época, tá? Não, a gente agora entendemos, porque a pergunta foi interessante, assim, eu não sabia dizer para ele quanto tempo do impacto até hoje, por exemplo. Continua rendendo frutos, porque ela continua se afastando. Entendi. Mas ela, ter se tornado um corpo esférico do tamanho que é hoje, não se tem certeza absoluta, porque não tem como você dizer, não, calcula-se que em 1 bilhão de anos ela tivesse aproximadamente o tamanho de hoje, aproximadamente. Em ciência, a gente usa muito essa palavra, aproximadamente. Né? A matemática nos ajuda, né? Sim, mas não bate o martelo. Né? Certo. Não, a gente dá para entender que é aproximado. Obrigada, professor. Há que se deixar espaço para que alguém estude isso. Emprego para o próximo planetarista. Né? E vai estudar esse tempo de informação, deve ter vários estudos acadêmicos disso, devem ter. Eu, no momento, não tenho nenhum em mãos, mas existem vários, com certeza. Hoje, o aspecto é esse. Tá? Isso aqui é um desenho, não é foto, em hipótese alguma. Hoje, o aspecto e a relação de tamanho é essa. Não estão assim próximos um do outro, claro que não. Mas a relação de tamanho é essa. Ok? Estão vendo aqui a América do Sul? Aqui é a costa da África, né? Europa. Estados Unidos está para lá, não aparece. Então, essa é a relação de tamanho entre a Terra e a Lua. Se você olhar na Lua, ela é composta de muitas crateras e de áreas mais planas, que, como antigamente eles não sabiam o que era, eles chamavam de mares, achavam que era um mar. Antes do telescópio, né? Se você olhar para a Lua cheia, ou a Lua crescente sem telescópio, você vê umas regiões escuras, planas, né? Tem gente que vê um coelho, tem gente que vê um monte de bichinho aqui, né? Na verdade, são áreas mais planas, que também contêm algumas crateras, mas elas são mais planas que as outras são mais enrugadas. E o nome que os antigos deram é Mare Frigoris, mar do frio, né? Mar Serenitatis, mar da serenidade, mar Tranquilitatis, Mare Crisium, mar da crise, mar da fecundidade, mar do néctar, que era o mel, né? Aqui é o lugar onde as Apolos pousaram, a 11, né? A 12, a 14, a 15, a 16 e a 17. A 13 não pousou, né? A primeira, a Apolo 11, pousou no Mar da Tranquilidade. Aqui, nesse cantinho aqui, a gente olha com o telescópio e vê o lugar certinho onde ela pousou. É muito bonito. O morum, o humor, né? Mas não é o humor bom, humor, mau humor. O humor era alma, né? Outra significado. O mar das nuvens, a maior cratera que é a de Copérnico, é enorme, né? O oceano das tormentas, Procellarum, né? E o mar do vapor e o mar da chuva. Então, eles deram nomes das coisas que rodeavam o mundo da Idade Média, né? E a partir do telescópio eles viram, pô, isso não é um mar, o que é isso? Não descobriram. Veja essa relação de tamanho que é importante para chamar a Terra-Lua de sistema. Doutora... O maior... Oi? Pronto? Só um pouquinho. Eu posso fazer uma pergunta? Como? Eu posso fazer uma pergunta? Faz rápido.
Você falou que a Lua ela bateu na Terra e ela se juntou em pedacinhos. Então, ela virou o satélite natural. Então, qual é a importância dela para a Terra? Ah, não entendi o final. Qual é o quê? Qual é a importância? Qual é a importância da Lua para a Terra? Qual é? A importância da Lua para a Terra. Absolutamente total. Se não houvesse a Lua, nós não teríamos as 4 estações, porque quem mantém o eixo da Terra inclinado em 23 graus e 27 minutos em relação ao plano de sua órbita é a presença da Lua. Se você tirar a Lua, o eixo da Terra volta para a vertical, e voltando para a vertical, nós teremos, entre os 2 trópicos, gelo, para cima gelo, para baixo gelo, e entre os 2 trópicos, deserto abrasador de calor. Não tem estações do ano. Não tira a Lua da Terra. Tirar a Lua da Terra acabou com a Terra. Não ia falar isso mais adiante, mas já que você perguntou, a resposta é essa. A importância da Lua da Terra é absolutamente total. Além das marés, que são importantes as marés, para muitas coisas dos humanos, as marés são importantes para a pesca, para isso, para a defesa, para tudo mais, para a navegação, para as marés, que são consequência direta da Lua, é esse fato de que ela mantém o eixo da Terra estável. Tira a Lua e o eixo da Terra volta para a vertical. Se voltar para a vertical, acabaram-se as estações do ano. Acabando as estações do ano, a vida na Terra vai sofrer um baque violento. Então, vejam. Ótimo. O maior satélite do Sistema Solar é Ganimedes, que pertence a Júpiter. Ele é 27 vezes menor do que o planeta. Olha a comparação de tamanho entre um e outro. É absurdamente enorme, né? A mesma coisa de Saturno, Titã, 22 vezes menor do que o planeta. A Lua é só 3 vezes menor do que a Terra, então ela é bastante grande perto da Terra. Enquanto que os satélites naturais dos outros grandes corpos são muito pequenos. Por isso foram capturados, por serem pequenos. A Lua não foi capturada, não. A Lua se formou junto. Ela levou, a Terra estava quase pronta, veio um corpo do tamanho de Marte, enorme, e deu uma esbarrada na Terra, e dessa esbarrada surgiu a Lua. Ok? Aqui, comparativamente, você tem o diâmetro da Terra e o da Lua. Esse símbolo aqui é diâmetro, tá? O da Terra e da Lua. Né? A Terra tem um diâmetro equatorial e o polar, ou seja, a Terra um pouquinho achatada, pouca coisa. 756 para 714, né? Então, quantos quilômetros a menos tem a distância entre os polos da Terra? Quem me diz rapidinho aí? Rapidinho no chat, gente. Responde aí. Quanto a menos tem do equatorial para o polar? O polar para o equatorial. Isso, do polar para o equatorial. Isso. Quantos? Vamos lá. 42, né, rapaziada? 42, né? Isso, 4 para 42. 6, 2, 1 para 5, Isso. 4. 7 para 7, nada. 2 para 2, nada. 1 para 1, nada. Então, Está saindo lá a resposta, professor. 42 quilômetros. É pouca coisa. Em 12.000, 42 é muito pouco. Tá? A gente praticamente não nota que a Terra é achatada. O único planeta que a gente nota que é achatado num telescópio é Saturno. Saturno é bem achatado, bem mais que a Terra. A velocidade de rotação da Terra no Equador é 1.675 km por hora. Da Lua, vejam só, é 16,65. Um dia na Terra dura 23 horas. Na Lua dura 655 horas. Então, o dia da Lua é enorme. Nós vamos ver a relação entre o dia da Lua e o movimento dele em torno da Terra. Tá? Aqui a gravidade, se na Terra é 1, na Lua é 16%. As órbitas. A excentricidade guarda o grau de achatamento da órbita. Né? Então, é dado por essa fórmula, quanto mais perto de zero, mais circular é a órbita. Então, vejam, a da Terra é quase zero, 0,01. A da Lua é 3 vezes mais excêntrica, 0,05. Então, a Lua é bem achatada, e a Terra não. A Terra viaja a 29,79 km por segundo no espaço, e a Lua mais ou menos 1 km por segundo. Quando a Lua está aqui na parte de fora da órbita dela, ela está com 30 km por segundo. Quando ela está na parte de dentro, ela está com 28. Aqui ela é mais devagar, aqui ela é mais rápida.
Ela passa rápido aqui e devagar aqui. Rápido aqui e devagar aqui. Está mais próximo do Sol, está mais afastado do Sol, por isso ganha velocidade para lá, perde velocidade para cá. Os raios médios... Ô, professor. Oi. Peraí, que eu não me confundi aqui. O senhor pode repetir essa parte aqui para mim? Ó. Quando ela está para o lado de fora, ela é mais rápida. Mais veloz. E quando ela está para o lado de dentro? Ela é freada, porque os dois freiam ela. O amarelo é o Sol? Sim. Tá. No caso da Terra, A é praticamente igual a B. Né? Ponto mais afastado é praticamente igual ao ponto mais próximo. Então, é quase um círculo. Mas, no caso da Lua, o A é bem diferente de B. O ponto mais próximo é bem diferente do ponto mais afastado. Nós já vamos ver o quanto, tá? Ali os raios médios orbitais. Isso aí você está gravando, né? Isso aí são coisas que... Só para ter noção, né? Do raio médio da Lua, ou seja, a distância que separa a Lua da Terra, em média, 384 mil quilômetros. Né? Da Terra ao Sol, é 150 milhões de quilômetros, ou uma unidade astronômica, né? Essa distância aqui, A mais B sobre 2, dá isso aqui. Tamanho da Terra, tamanho da Lua, distância da Terra à Lua, média. O diâmetro da Terra, não se percam esses símbolos que aí na prova, isso significa diâmetro. Diâmetro é a distância de um lado para o outro, né? Ou 2 vezes o raio. O diâmetro da Terra é 3,66 vezes maior que o diâmetro da Lua. Como se calcula isso? Você pega o diâmetro da Terra, 12.756, pega o equatorial, que é o maior, e divide pela Lua. A Lua só tem um diâmetro, ela não tem polar e equatorial. Ela não é grande o suficiente para ser achatada. Porque o que achata um planeta é o movimento de rotação dele. A rotação faz com que se alargue no sentido perpendicular à rotação e se achate no outro sentido. Se o corpo é rígido, sólido como a Terra, é pequeno, dá 40 quilômetros essa diferença. Se o corpo é menor ainda, como a Lua, não dá 1 centímetro essa diferença. Mas se o corpo é gasoso, como Júpiter e Saturno, a diferença é bem grande. A gente percebe tranquilamente como são achatados. Tá? Então, a Terra é 3,66 vezes maior que a Lua, em termos de diâmetro. O diâmetro da Terra é 3, é só dividir 12.000 por 3.000. Tá? 12 por 3, na verdade, 12.756 por 3.476. Quem gosta de matemática, faça a conta, você vai encontrar 3,66, ou seja, quase 4. Né? Quantas terras cabem entre a Terra e a Lua? Se você pegar essa distância, dividir pelo diâmetro da Terra, para ver quantas terras teria uma do lado da outra aqui, dá mais ou menos 30 terras. Tá? Entre 30 terras eu já encontro a Lua. Se eu pegar o diâmetro da Terra e multiplicar por 30, já dá a distância que a Lua se encontra da Terra. É perto. A Lua, por isso que nós conseguimos ir à Lua, porque leva 3 dias para chegar na Lua. Uma velocidade, não precisa ser strong, não precisa ser a velocidade para lançar o foguete que foi para Plutão, por exemplo, que levou 7 anos para chegar em Plutão. Foi uma velocidade incrível, mas para a Lua não precisa essa velocidade toda. Em 3 dias chega lá, porque não é tão longe assim. Né? É claro que é longe, né? Mas é óbvio, né? Para ir num foguetinho até lá é muito longe, mas vai bem. Em 3 dias você chega. Tá? Entre a Terra e a Lua cabe isso aqui. Essas duas perguntas já foram questão da OBA, não é, Roberta? Sim, são 2 questões, né, que estavam já em várias vezes, em várias edições da UBA, e nos meus exercícios do portal também tem, professor. Então, isso é só dividir esse por esse, você vê quantas vezes a Terra é maior que a Lua. E se dividir esse por esse, você vê quantas terras cabem entre a Terra e a Lua. Pode também dividir pela Lua e ver quantas luas cabem entre a Lua e a Terra. Bem mais, professor. 4 vezes mais. Então, vai caber mais de 100 luas aí. O importante é os estudantes saberem que essa aula está no portal, e aí depois dá para copiar, se quiserem, essa slide aí. Mas não há necessidade, que quando eu peço lá no exercício, eu já dou os dados, né? Tá bom?
Adiante? Adiante, professor. Talvez a coisa mais interessante da Lua sejam as fases, né? A órbita e as fases da Lua, né? O Sol está aqui, ó. Esse aqui é a direção do raio do Sol. Aqui é a órbita da Terra. A Terra está andando de oeste para leste. Está girando assim e andando assim. O que a Lua faz é isso, gente, ó. Essa linha cheia. Mas é como se fosse isso aqui, porque matematicamente está na mesma. Mas o que acontece é que a Lua passa, a Terra vai freando a Lua, empurra ela, puxa e empurra ela para perto do Sol. Aí a Terra passa dela, a Terra puxa a Lua de novo, volta, a Lua vem. A Terra passou desse ponto, a Terra puxa a Lua para cima, ela cresce a velocidade e vai para lá. Quando ela está aqui, ó, a luz do Sol que vem de cá pega nela toda, a gente vê ela inteira, é cheia. Quando ela está aqui, ó, é crescente, ela está na metade do caminho para chegar. Ela está vendo essa parte branca? É sempre a luz do Sol. Ó. Então, aqui, ó, quando ela está aqui, ó, a gente vê só a metade dessa metadinha iluminada, o outro ladinho escuro a gente não vê. Quando ela está aqui, a gente vê o lado escuro, ou seja, não vê. E quando ela está aqui, ela está minguando, ela está em formato diferente daqui. Crescente nós enxergamos como se fosse um C, o minguante nós enxergamos como se fosse um D. Se a gente estivesse no hemisfério norte, é o contrário. Então é assim, ó, a luz do Sol vem daqui, bate nesse lado da Lua, a Terra está aqui, a Lua está naquela posição da órbita, a Lua tem essa órbita aqui, né? Aqui é de dia, o Sol está lá, eu não enxergo a Lua. O Sol não deixa. Mas ela sobe um pouquinho, opa, quando chega aqui quase 6 horas da tarde, a gente enxerga aquele fininho, assim, só né, um Czinho bem fininho. Por quê? Ela subiu daqui para cá. Quando chega bem, ela ilumina a metade inteira da Lua, ela está aqui, ó, às 6 horas da tarde. Tá? Quando ela está aqui, ela já está quase cheia, ela está mais gorducha. Quando ela chega aqui, ó, à meia-noite daqui, ela está totalmente cheia. Né? Depois ela vai minguando, porque vai perdendo, como lá ela vai perdendo a parte iluminada que a gente vê, né? Aqui a gente vê a parte toda iluminada. Aqui já vê menos, como aqui. Aqui vê só um quarto, aqui vê menos que um quarto, aqui não vê nada. O Sol está vindo daqui, nós estamos aqui. Então nós olhamos, não vemos nada. Olhamos, vemos um pedacinho. Olhamos? Ou seja, é mais ou menos isso. Ó. Essa Lua aqui, ó, é essa aqui, ó. O Sol está aqui, tá? Está iluminando esse pedacinho da Lua. Como ela está muito baixa na órbita, quem está aqui no começo da noite vai enxergar só esse fiapinho iluminado. E a Lua está toda aqui, ó. Ela anda mais um pouco, porque ela anda ao redor da Terra. É essa porção que a gente vai ver iluminada. Aqui, quarto crescente, ó. Metade dela está iluminada e assim por diante. Quando ela estiver aqui atrás, ela vai estar cheia. Daí ela começa a inverter essa curva de luz. E aqui ela vai estar nova, não enxergo nada. Bom, então, a cada dia que passa, a Lua cresce 13 graus de oeste para leste. Ela estava aqui, amanhã ela vai estar aqui, depois da manhã ela vai estar aqui, vai estar cheia, volta. Cada dia são 13 graus, mais ou menos uma mão aberta, assim, um pouco menos. Então, se você olhar a Lua hoje, na mesma hora amanhã, você vai ver que ela andou uma mão para frente, em direção ao leste, de oeste para leste. Até chegar cheia, até voltar a mão. Então, ô, professor. Oi. Pode voltar um pouquinho, isso, um slide só. Depois desse. Não. Esse? Depois desse. Esse? Aí, é antes, né? Deixa eu entender que essa, uma coisa assim, ó, é que eu sempre tenho como eu dou aula para o 1º ao 5º ano também, sobre isso, junto com a Vanessa, essas fases se dão desta forma também, devido ao movimento que ela faz ao redor da Terra, que ora é muito rápido e ora é devagar? Não, as fases ocorrem por uma questão geométrica, onde está a fonte de luz. Certo. A parte que ilumina, não importa a velocidade.
Velocidade não. Mas a velocidade influi na face da Lua que eu vejo? Não. A face que você vê só depende da posição. Nós já vamos ver isso daqui para frente. Tá bom. Vai entender melhor. Mas, assim, obrigado. Não importa a velocidade com que esteja andando. O que você enxerga é sempre a mesma coisa. Então, em março, nós estamos agora, né? Que dia é hoje? Dia 22. Então, ontem foi o quarto crescente. Quem viu a Lua ontem? Eu não vi. Estava nublado? Hoje está muito nublado, mas ontem ela estava exatamente assim. Muito bonita. Quem olhou, viu? Eu vi a Lua ontem da noite. Eu estava na praia da noite, daí eu vi, estava muito bonita. Eu também vi, estava perto da serra. Bem assim, né? Chama crescente, ou seja, a Lua estava nessa posição aqui, o Sol aqui, a gente estava aqui, você de noite estava aqui, e olhou para cima e viu isso aqui. O resto da Lua tá aqui. Não dá para ver, porque a luz está vindo daqui, do Sol. Né? Oi, diga. Então a Lua é um astro iluminado? Com certeza, assim como a Terra. Ele é iluminado por quem? Quem ilumina a Lua e a Terra? O Sol. O Sol que ilumina a Terra e a Lua. Tá? No dia 28... A luz do Sol reflete na Lua e na Terra. Não entendi. A luz do Sol reflete na Lua, então? Tanto na Terra quanto na Lua a luz do Sol pega. Tanto na Terra quanto na Lua. Inclusive, parte da luz do Sol que bate na Terra é refletido na Lua. A gente consegue enxergar um pouquinho quando ela está assim, bem falcoada, bem nesse começo aqui, vê se tu consegue enxergar um pedaço da bolinha da Lua aqui. Tu consegue? Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. É a luz escura que da bate Lua. na Terra. É a luz que bate na Terra e ilumina um pouco aquele pedaço lá. Bem pouquinho. Eu às vezes vejo a Lua e vejo um pedacinho dela. É aquele pedacinho, é a luz que bate na Terra e é jogada para lá. Senão é só a luz do Sol. Vejam, aqui no dia 28 será cheia, exatamente às 11h40, porque é só um momento que isso acontece. Às 11h40 e 1 segundo, ela já não está mais nessa posição. Claro que a gente, não, com a vista desarmada, não nota isso. Mas com os equipamentos de acompanhamento, a gente nota isso. Minguante aqui no dia 5 foi, né? E será nova no dia 13. Nova ela não aparece. A gente não vê, porque ela está entre a Terra e o Sol. A gente não enxerga. Aqui começam os complicadores. Eu não espero que vocês entendam isso, mas prestem atenção, pelo menos. Porque dá para ter uma noção. Não saber mexer com isso, não precisa. Mas perceber o seguinte. Em azul aqui é o plano que a Terra anda, ao redor do Sol. A Terra está aqui, nesse plano. O plano é o tampo da mesa, digamos assim. Tá? É a mesa que você está. O plano da órbita da Lua, ele não é paralelo assim, ao plano da mesa. Ele é assim. Ele é inclinado em relação à mesa. Em função do choque. O choque fez isso com os dois planos. Então, ela gira assim e ela corta o plano da Terra. Então, tem dois pontos onde ela corta o plano da Terra. Chama nó do ascendente, que é o que vem de baixo para cima, e o descendente, que vai de cima para baixo. Então, quando ela gira, que ela passa para baixo do plano da Terra, chama nó do descendente. Quando ela passa para cima do plano da Terra, chama nó do ascendente. Ascender, subir. Descender, descer, né? Há um ângulo de 5 graus entre o plano da Lua e o plano da Terra. Não tem segredo. Ela está inclinada em relação ao plano da órbita da Terra. Por isso ela vai cortar o plano da órbita da Terra. Quando ela cortar, chama nódos. Há uma questão incrível com esses nódos. Eles trocam de lugar. Eles dão uma volta completa. O nódo descendente volta a ser nódo descendente depois de 18,61 anos. Eles ficam, o plano da órbita da Lua
além de ser inclinado, ele fica fazendo isso. Leva 18 anos para fazer isso. Um pouco mais de 18 anos. Pô, que complicado. Então, vejam. Ele tem 2 pontos. O mais próximo é esse e o mais afastado é esse. É 10% a diferença entre o mais próximo e o mais afastado. Esse plano fica girando. A cada 18 anos, 222 dias, 15 horas e 36 minutos, ele dá uma volta completa. O mais próximo e o mais afastado vão trocando, vão girando, vão girando, vão girando, vão girando, até voltar ao lugar que ele saiu. Leva 18 anos, chama período de Saros. Sarus, é o nome do alemão que descobriu isso. Tá? Então, esse fato faz com que surjam eclipses. Se não fosse isso, não teríamos eclipses. Nós nunca iríamos ver um eclipse. Prof. Oi? Então, eu tô tentando colocar meu nome. Ah, que é isso? Eu tô tentando colocar meu nome na lista de presença, mas eu não consigo. Tudo bem, aguarda que depois a gente conversa sobre isso. Deixa ele terminar a aula primeiro. Por favor. Espera aí. Resolvido, removido da reunião. Pode continuar, professor? Então, leva 18 anos, 222 dias para dar uma volta completa. Ou seja, o ponto mais próximo e o mais afastado, eles vão trocando de lugar a cada dia que passa. Eles vão trocando, vão trocando, vão trocando. Essa órbita da Lua ao redor da Terra, ela é completamente confusa. Além de estar inclinada, ela gira. Ótimo. O ponto mais próximo chama perigeu. E o ponto mais afastado chama apogeu. Geu de terra, peri de perto, apo de afastado. A linha que une esses 2 pontos chama linha das áspides. Isso é só uma informação. Ninguém vai perguntar nada disso para vocês. Essa linha das áspides, esse perigeu e apogeu, eles trocam a cada 8.085 anos. Então, além... Posso fazer uma pergunta? Só deixa eu terminar isso, querido. Além dele... Só um pouquinho, professor. Aguardem um pouco para as perguntas, por favor. Ele já abre para vocês. Vou resumir. O plano não é... Ele corta o plano da Terra. Ele gira. O ponto mais próximo, mais afastado, gira ao contrário. A cada 8 anos, quase 9 anos, ele troca de lugar. Então, a complicação dos movimentos da Lua, só depois que nós pousamos na Lua uma nave, foi possível entender isso tudo. Antes não. Foi colocado lá um sensor laser, era mandado o laser daqui da Terra, e todos esses números foram descobertos, com precisão. Né? Em março de 2021, o perigeu ocorre 2 vezes, no dia 2 e no dia 30. Às 2 horas e 17, às 3 horas e 15. Aqui está o perigeu do dia 2. O perigeu do dia 30 é mais perto do dia 2, porque o plano andou um pouco. Em 28 dias andou um pouco. Né? 28 dias, 1 hora, ele andou um pouco. E o apogeu não foi no dia 18. Aconteceu às 2 horas da manhã e ele teve a 405 mil quilômetros. Ponto mais distante, né, da Terra. Então, mas agora vamos explicar os eclipses, mas então as perguntas podem vir antes disso. Vamos ver aqui, professor. Eu tenho a Laura, Laura Berton... Eu acho que é Laura Bertoncello. Pode abrir o microfone e diga se seu nome é esse mesmo, por favor, Laura. Laura. Bom, antes da Laura, então, vamos botar o JPS. Quem é, por favor? Faz a pergunta. Não? Canal de tudo? É possível alguns meteoros ficarem presos na órbita da Terra, como lá em Saturno, que são lixos espaciais? Repete a pergunta que a gente não entendeu. Eu tenho problema de deficiência auditiva. Tu escuta e traduz para mim, Roberto. Tá certo. Tem que falar um pouquinho mais alto, tá, querido? Como é que é seu nome? É Antônio. Antônio, fala novamente bem alto para nós. É possível o lixo espacial ficar preso na órbita da Terra e formar anéis?
Nós temos mais de 7.000 lixos presos na órbita da Terra, se tu quer saber. De vez em quando cai um, pum, porque eles vão perdendo energia e acabam caindo. Mas a maioria deles cai no oceano. Esse dia caiu um em Goiás, numa fazenda. Tem mais de 7.000, prontinho para cair. Tá, tem mais 2 perguntas, professor. Não, tem mais a Laura agora. E depois o BS. Posso falar? Pode, meu amor. Assim, é verdade. Bem você vai alto, ficar tá? 5 Bem alto. segundos, tá? É verdade, você vai ficar 5 segundos sem oxigênio, a Terra pode se romper? Como é que é? É verdade, ó, é verdade que se a Terra ficar 5 segundos sem oxigênio, ela pode se romper. Não, isso não é verdade. Só mais uma crendice, né? É uma bobagem. BS agora, mais uma pergunta e a gente continua ali no eclipse agora, hein, gente? Eu BS, liguei você... professor. Pois não? Eu liguei sem querer, nem percebi. Tá bom, querido. Pode continuar então, professor. Então, nós temos a linha dos nodos, onde o plano de um corta o do outro, né? Vejam bem, a Lua é cheia, ou nova, e dependendo da posição da linha dos nodos, eu vou ter eclipse ou não. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho eclipse, porque o plano estava de um jeito tal que na Lua nova ficou na frente do Sol e fez sombra, e na Lua cheia a Terra ficou na frente da Lua e fez sombra. Mas aqui não, ó, o plano estava numa posição outra, a sombra da Lua cai fora da Terra, a sombra da Terra cai fora da Lua. Mesma coisa aqui, a sombra da Lua cai fora da Terra, a sombra da Terra cai fora da Lua. Opa, aqui houve alinhamento dos nodos. Então, quando os nodos se alinham Sol, Terra, Lua, aquela linha que marca o cruzamento dos planos, quando alinha com os 3 astros, eu tenho ocorrência de eclipse. Quando não alinha, eu não tenho ocorrência de eclipse. O alinhamento não precisa ser exatamente em cima da linha, tá? Porque o Sol ele é 400 vezes maior que a Lua, mas ele está 400 vezes mais longe. Por isso, os dois no céu parecem ter o mesmo tamanho. A Lua cheia e o Sol parecem ter o mesmo tamanho no céu. O fato é que a Lua é 400 vezes menor, mas está 400 vezes mais perto. Então, os dois ficam iguaizinhos. E aquela linha dos nodos, ó, o plano da órbita da Lua, esse amarelinho, o plano da órbita da Terra, esse azul, ascendente e descendente aqui, ó, nó ascendente, está indo para cá, Lua, nó descendente para cá. Não precisa estar exatamente os 3 alinhados. Se tiver 18 graus e meio aqui, ó, já dá eclipse. Se tiver 12 graus e meio aqui, já dá eclipse. Então, é comum que a cada eclipse da Lua se siga um eclipse do Sol, porque o ângulo que ocorre o eclipse da Lua é menor do que o ângulo em que ocorre o eclipse do Sol. Então, dali a 2 semanas, quando ele passar ali, esse ângulo não chegou a 18 graus ainda, porque o giro não é tão rápido. Leva 18 anos, como vocês viram. Tá? Então, sempre que eu tenho um eclipse da Lua, 2 semanas depois eu tenho um eclipse do Sol. Interessante isso. Mas nem sempre que eu tenho um eclipse do Sol, eu tenho um eclipse da Lua. Porque se ele estiver acima de 12 graus, dali 2 semanas não vai acontecer a sombra da Terra pegar na Lua. Então, o eclipse é assim, ó, assim que se comporta. Ó. Aqui está a Terra, aqui está a Lua. Os raios do Sol saem assim, nessa formatação. E a sombra da Lua, se tiver os nodos alinhados com aqueles ângulos, né? A sombra da Lua vai dar aqui, num ponto que chama ponto de eclipse total. Quem está perto tem eclipse parcial. E ele corre uma faixa na Terra, assim, e cada vez menor, dependendo da distância que se encontra da totalidade. Né? Já o eclipse da Lua, ele pode ser penumbral, total, parcial ou não eclipsado. Né? Normalmente é isso aqui que acontece, mas de 2 a 7 vezes por ano pode ocorrer eclipses, sendo eles, no mínimo, 2 são solares. Tá? Mas não caem no mesmo lugar sempre. Esse aqui é o problema. Né? Então, todo mundo via, mas cai em diferentes lugares na Terra, tá vendo? Só nessa faixinha pequena que viu a totalidade do eclipse durante algum tempo, só. 4, 5, até 7 minutos. Não mais do que isso.
Mas o eclipse da Lua dura muito mais. O eclipse todo, até encobrir o Sol, dura mais de 1 hora. Mas o ponto em que fica 100% encoberto dura só alguns minutos. Já no eclipse da Lua, o tempo que ela fica encoberta é bastante grande. Ela normalmente fica quase 1 hora encoberta, 40, 50 minutos. Porque a sombra da Terra é muito maior do que ela. Ok? Então, aqui, ó, o eclipse total. Mas, se a Lua estiver muito próxima da Terra, estiver no apogeu, por exemplo, no perigeu, ela não consegue tampar o Sol inteiro, sobra um pedacinho do Sol. Eu tenho um eclipse chamado anular, que o cone de sombra se forma antes de bater na Terra. Então, eu tenho eclipses totais e anulares. Totais quando a Lua está bem afastada da Terra, está bem próxima da Terra, aqui no perigeu, e anulares quando a Lua está bem afastada, quando está perto do apogeu. Quando ela está muito longe, ela não tampa o Sol inteiro. Quando está muito perto, ela tampa o Sol com sobra. Ok? Entendido isso? Isso é uma boa pergunta. Sim, professor. Ali na imagem anterior, tinha aquela imagem do por onde a gente vê, né? Antes ainda um pouquinho. Não. Aquela que tem o globo terrestre e onde a gente vê aí. Essa imagem segunda aí, do senhor, a que está abaixo lá do Sol com a Terra, essa é uma imagem que já é uma atividade que já caiu na prova da UBA, né? Onde o estudante tinha que definir aonde o eclipse ia ser visto totalmente, aonde iria ver mais ou menos penumbra, e aonde não iria ver, no caso. Aqui é totalmente, aqui assim certo. 60%, 50%, 40%, 30%, Professor. 10% e aqui fora zero. Onde está rosa, zero, né? Não, tudo. Onde está fora desse azulzinho, é zero, tá? Onde está fora do azul, é zero. Vou fazer uma atividade dessa aí para eles aprenderem. Obrigado, professor. Aguardem para perguntas, por favor. A Lua tem duas maneiras de contar a passagem dela. 2 vezes contra a mesma constelação, por exemplo. Quando ela passa pelo Leão, daqui a 27 dias, 32% de um dia, ela vai estar na frente do Leão de novo. Vejam o que aconteceu. A Terra andou para lá. Então, o Leão ficou para trás. Isso chama mês sideral, 2 passagens contra a mesma constelação. Mas tem o mês sinódico, que é um pouco maior, porque daí é recorrência de fase, ou seja, 2 vezes, por exemplo, a cheia. A primeira vez foi no Leão, mas a segunda vez que vai ser cheia vai ser na Virgem, porque a Terra andou daqui para lá. Então, eu tenho mais tempo. Por isso os calendários lunares não são precisos. Porque o que você vai usar? O que você vai usar? Mês sinódico? Ruim, né? 27,3, né? Ou o mês sideral ou o mês sinódico? 27 ou 29? Nenhum deles tem 30 dias. Então, os povos que fizeram calendários lunares, por exemplo, os maias, os incas, os astecas usavam um calendário lunar. É muito ruim. O calendário lunar é muito ruim. Tem povos ainda que usam. Por que a gente enxerga sempre a mesma face? Porque, em função desse choque que resultou na Terra-Lua, né, a velocidade com que a Lua gira em torno de si mesma, ou seja, que ela dá voltinha em torno do seu eixo, é a mesma com que ela dá a volta ao redor da Terra. Olhem esse ponto aqui. Ó. Ele está olhando aqui para a Terra. Ela andou para lá, mas girou tanto que o ponto ficou olhado para a Terra. Ela andou para cá, mas o ponto continua virado para a Terra. Continua virado para a Terra. Continua virado para a Terra. Estão entendendo as posições? Esse ponto vermelho vai estar sempre virado para a Terra, porque o tempo que ela leva para ir daqui até aqui é o mesmo tempo que ela leva para girar esse ponto que estava aqui, ó, veio para cá. Estava aqui, ó, veio para cá. Estava aqui, veio para cá.
A velocidade que ela gira ao redor dela mesma e que ela gira ao nosso redor é a mesma, então? É uma velocidade síncrona. Síncrona. E por isso que ela leva 655 horas para dar uma volta em redor da Terra e ao mesmo tempo que ela leva para dar uma volta em torno do seu eixo. Então, é o dia dela. Por essa razão, nós vamos olhar sempre a mesma face. Vai estar sempre virado para nós o mesmo pedaço dela. Sim. Apesar de iluminar diferente, mas o pedaço que nós enxergamos dela é sempre o mesmo. É sempre essa metade daqui, ó, que é virada para cá, tá vendo? A metade aqui. Essa velocidade, nós temos a precisão dessa velocidade, professor? Sim, só marca a hora em que ela é cheia e marca de novo daqui a 4 semanas, quando ela for cheia de novo. Ah, entendi. Aí você tem as 655 horas e tantos minutos, etc, etc. É simples assim. Por fim, as marés, esse aqui é um castelo na França, eu conheço, esse castelo é lindo, tem um hotel maravilhoso, chama Saint-Michel, e ele usava as marés, ele foi erguido em 1200 e pouco, pelos normandos, né, pelo povo dali da Normandia, e a defesa dele era a maré. Ele simplesmente, na maré baixa, ele soltava as ovelhas para comer no pasto, mas na maré alta, cadê a estrada para o castelo? Tanto é que, pouco antes da maré começar a encher, toca uma sirene e os turistas que estão tudo lá tem lojas, restaurantes, etc, etc. Ônibus, um monte de carro de turismo. Os que não estão no hotel embarcam nas coisas e vão embora, porque senão não sai mais. O carro vai ficar dentro d'água. As marés, então, são resultado da interação gravitacional entre a Lua e a Terra. Existe uma experiência que se faz, que você pega um balde, amarra uma corda em um ponto qualquer, bota água dentro do balde, metade da água, metade do balde, e torce a corda e depois solta a corda. Ela vai distorcer. Quando ela vai distorcer, a água vai tentar fugir pelas paredes do balde. É isso que a água dos oceanos da Terra tenta fazer quando a Lua passa. Ela está sendo torcida pela Lua. A atração gravitacional da Lua em relação à água faz com que ela tente sair do balde. O balde é a Terra. Então, ela tenta subir por um lado e pelo outro, como no balde. Ela sai por um lado e pelo outro. Aqui também ela vai sair por um lado e pelo outro. Então, aqui é maré alta, aqui é maré baixa. Como a Lua vai andando, essa maré vai girando atrás da Lua. Então, o sistema Terra-Lua faz com que isso adiante um pouco até. A maré é um pouco antes da presença da Lua. Então, já que é a Lua que faz isso, nós temos 4 pontos importantes da Lua: minguante, crescente, nova e cheia. Quando está alinhada como nova e cheia com o Sol, fica 3 corpos agindo gravitacionalmente em cima da água. As marés são grandes, chamam-se marés de Sigizia. Acontecem na Lua cheia e na Lua nova, porque alinham as 3 forças. Quando fica em 90 graus as forças minguante e crescente, é chamada quadratura, e não é uma maré tão grande, é uma maré menor, tanto a alta quanto a baixa. Mas, quando a Lua nova e cheia, nós estamos agora, por exemplo, a maré hoje é de quadratura ou é de cisígia? Se ontem foi a quarto crescente, a Lua está um pouquinho para cá hoje, assim, 13 graus para cá, tá? Quadratura. Ainda é na quadratura. Tá? Então, a maré não é tão grande. Não é tão grande, a maré é pequena. Chegou para mim, professor, uma pergunta sobre isso. E quais eram as 2 fases da Lua que aumentavam mais a maré? Porque maré tem todos os dias, né? Sim, é a nova e a cheia. Quanto mais perto da nova e da cheia, mais alta a maré fica. Mas tem uma outra pergunta aqui que se nota muito bem isso, porque a nossa variação de maré é pequena. Nós estamos na placa continental aqui, diferente aqui no Canal da Mancha, que é um canal profundo, e com pouca placa, não tem placa continental praticamente, onde a maré elas não tem para onde subir, porque é apertado, era muito alta, chega a dar 6, 7, 8 metros de maré. No Canadá, e entre o Canadá e a Groenlândia, chega a dar 16 metros de diferença.
Aqui no Brasil, aqui no sul do Brasil, aqui em Florianópolis, quando dá 1,5 m é muita coisa. Ô, prof, Oi. mas em relação a isso, o estudante que me enviou essa pergunta pelo WhatsApp, ele também me fez a seguinte colocação. No caso dos vulcões no planeta Terra, a Lua influencia em alguma coisa? Não. Ou é só como é que é, as placas tectônicas? Só a água que está fora da Terra Tá tem certo. influência. Tá? Ok. A parte da crosta da Terra também é mexida pela Lua, mas é uma questão de 1 milímetro, 1,5 mm. Tem que ser muito fluídico, né? Tem que ser nada denso, né? Porque o magma é feito de níquel e ferro. Tá? Sim. Então, para mexer com níquel e ferro, não é a Lua que vai fazer isso. Ele mexe, mas mexe 0,1 milímetro. Isso não faz diferença nenhuma. Não é isso que faz o vulcão explodir, ok? O que faz explodir o vulcão é o movimento das placas, né? Das placas tectônicas que se agrupam ou se fundem, né? Tá, depois que o A senhor cada 12 horas terminar... e 25 minutos ocorre uma maré, ok? Isso aqui é só para quem quiser olhar o céu de noite. Hoje não vai ter, mas porque tem muita nuvem, mas está bem nítido no céu a constelação de Órion, que sempre pergunta muito na OBA, né? Sim. As estrelas, ó, Sahif, Rigel, Betelgeuse, Bellatrix, Almilan e Mintaka. Aqui passa o equador do céu. Aqui é a nebulosa do Órion. Os Gêmeos, Castor e Polo, que ficam logo depois aqui do Órion, né? E tem também o Leão, né? Que tem porque no hemisfério norte vê de cima para baixo. Então, para eles, aqui era a juba do leão, e aqui era as patas do leão, aqui era a cauda do leão. Para nós, o leão parece, isso sim, um cabide. Né? Se nós fôssemos dar um nome para o leão, nós daríamos o nome de cabide. Os gêmeos também, para eles ficam em pé, para nós estão quase caindo. Né? O Órion também, para eles, está em pé. Isso aqui é o ombro, para nós, está no chão. Porque, dependendo do hemisfério, norte ou sul, você olha para cima ou olha para baixo. Ok? Ok. Um céu estreladinho com a crux, né? Quem quiser dar uma olhadinha na crux, essa aqui é a vizinha do Sol na galáxia, a Alfa do Centauro, é essa aqui. Pronto. Professor, tem uma estudante pedindo a palavra, Amanda Anton, por favor. Onde é que foi localizado que o asteroide que fez a Lua bateu na Terra? Por que Onde ele estava localizado? Estava aqui perto. Porque naquela época estava tudo muito perto. Tipo, localizado o local onde bateu na Terra. Ninguém sabe aonde. Ninguém não ficou. Porque passaram-se 4 bilhões de anos. Então, muita coisa aconteceu. Foi totalmente reformada a face da Terra, tá? Não ficou marca nenhuma. Na época ficou, mas... Mas deixa eu melhorar a pergunta. Deixa eu melhorar a pergunta dela. Ele estava onde localizado no sistema solar? Já que era a formação... onde bateu. Tá, mas e eu quero saber onde é que ele estava localizado no sistema solar. Saiu da onde? Perto da Terra? Lembra aquela confusão que era no começo? Sim. Eu mostrei uma slide com aquelas pedras tudo voando. Ele estava no meio de uma delas.